Então, basicamente, estes atributos de Yoga de Patanjali Sutras, de uma forma grosseira, eles fazem-nos entender o que é Ashtanga Yoga. Tá? Utilização de 8 pontos para a realização suprema com esse princípio inalterável. De uma forma ainda mais simples, ele refere Tapa Svadhyaya Ishvara Pranidan Kriya Yoga, que significa que o ato de realizar pode ser resumido a tapa, que é perseverança, automortificação. E essa perseverança e automortificação acontece quando nós damos uma parte de nós para realizar algo que vai para lá de nós próprios. E isso é exatamente aquilo que nós fazemos a todo o tempo e instante, e uma vez mais se refere, para vos relembrar, que nós executamos-lo para conquistar externamente. Ou seja, a identificação com o mundo externo através dos sentidos nos leva a retirar uma parte de nós para conquistar uma casa, um carro, uma família. Nós perdemos uma parte de nós por identificação, que é algo que é oscilante. Mas se nós trouxermos uma vez mais, através deste princípio de tapa, a nossa atenção para o interior e criarmos essa identificação com aquilo que é supremo, nós retiramos uma parte de nós para realizar Brahma. Não é tirar uma parte de nós, fazendo uma direta, para fazer um curso de ensino superior. É tirar uma parte de nós para realizar aquilo que vai para lá da nossa vida, para lá da nossa constituição material. Isso é o princípio básico de realização. Isso é o princípio da nossa natureza humana. A natureza humana é espiritual. Não sai fora desse prisma. Porque assim como nós referimos, as subtilezas geram os efeitos. As causas são sutis, os efeitos são grosseiros. Mas como a identificação é feita através dos sentidos, imbuída em ignorância, nós somos levados a dar partes de nós para conquistar tudo fora. Mas quantas vezes é que nós demos uma parte de nós para conquistar aquilo que está dentro? Tapa. Essa mortificação é acabar com uma parte desta vida para conquistar a nossa imortalidade. É retirar uma parte do corpo para gerar imortalidade em nós. É fazer-nos crer que nós somos imortais. É dar o passo nessa direção da eternidade. Porque nós somos responsáveis por nós próprios. Nós temos a habilidade de responder por nós e não por outros. Nós apenas e só dormimos e restabelecemos o nosso próprio corpo. Através da toma de uma medicina, nós melhoramos apenas e só o nosso sistema. Nós, por avidia, somos levados a essa experiência que é muito pessoal. Então nós temos que ser os primeiros a dar esse passo. Nós temos que ser os primeiros a retirar uma parte de nós para realizar Brahma. Então tapa é indispensável. Sim? Mortificação. Segundo, Svadhyaya. Autocontemplação. Autoestudo. Quanto tempo, dentro deste espectro limitado de Maya, que é gerido por tempo, espaço e causalidade. É isso que gera. Estes 3 princípios, tempo, espaço, causalidade, gera Maya, gera o fruto da circunstancialidade. Quantas vezes, imbuídos nesse enredo, nós nos damos esse tempo de autocontemplação, autorreflexão? Quando dizemos autorreflexão, o que é que nós queremos? Não é rever-nos uma vez mais com aquilo que é efêmero. O reflexo, ou a causa desse reflexo, é Brahma. Porque, através de ignorância, nós geramos aquilo que eles dizem que é superimposição. Nós dizemos, eu sou este corpo. De quem é este corpo? Este corpo sou eu. Esta mão é minha. Existe sempre uma superimposição do corpo em Brahma. Existe a todo tempo e instante uma superimposição daquilo que é efêmero sobre aquilo que é eterno. E isso é ignorância. Para remover a ignorância, nós temos que criar momentos de autorreflexão.
Esses momentos de autocontemplação devem atribuir sempre em função daquilo que é eterno. Brahma. Tá? E essa identificação surge quando nós olhamos para dentro, porque se nós vinculamos a atenção com aquilo que está fora, nós nos perdemos completamente em preceitos de ordem circunstancial. Por último, temos Ishvara Pranidhana. Basicamente, é total rendição ao Supremo. Mesmo que não entendam o que é, porque vai para lá da cognição. Nós tivemos a definir de modo muito grosseiro e de um modo não completo aquilo que é o nosso corpo grosseiro, aquilo que é o nosso corpo sutil, o nosso corpo causal e o nosso princípio ou a nossa natureza imaterial. E o modo como ele consegue transmigrar sobre alguns estados de consciência. Mas observamos-no de modo grosseiro. Nós não estamos a ir fundo sobre esses atributos. Como nós não conhecemos o modo de gerar consciência nesse processo, nós não nos conseguimos devotar a Deus porque nós não acreditamos. Porque existe incapacidade em nós de conseguir experienciar algo que vai para lá dos sentidos. E essa incapacidade de experienciar algo que vai para lá dos sentidos, quando nós a todo tempo e instante nos identificamos com algo que é circunstancial, porque nós, e uma vez mais, estamos imbuídos em ignorância. Porque se retirarmos a ignorância, automaticamente esse processo autorreflexivo de mergulharmos em Brahma e de perdermos a nossa identidade acontece. Porque nós somos Brahma. Tudo é Brahma. Não existe existência, não existe nada, não existe criação, não existe consciência, não existe não consciência, não existe realidade ou não realidade. Vai para lá desses conceitos de dualidade. Brahma é supremo. Brahma é o constituinte de tudo. E por ignorância nós sobrepomos tudo a Brahma. Tudo. Família, corpo, casa, carro, cão, telemóvel, tudo. Tentamos preservar tudo, menos a nossa condição de identificação com Brahma. Ishvara Pranidhana é total identificação com Brahma. Total. Inclusiva. Não separatista. Então, tapa é mortificação. Retirar parte de nós para realizar algo que nos transcende. Svadhyaya, autocontemplação, autorreflexão. Capacidade de nos revermos com aquilo que é supremo, inalterável. Brahma. Ishvara Pranidhana é a capacidade de sermos Brahma. Tattvamasi. Nós e Brahma somos exatamente o mesmo. E isto se resume por Kriya Yoga. Tá? É a ciência sucinta de Patanjali Yoga Sutra. Temos Ashtanga Yoga, em que temos Yama, Niyama, Asana Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana, Samadhi. Estes 8 pontos, assim que conquistados, eles abrem-nos portas a esta dimensão de Kriya Yoga, Yoga da realização, através de Tapa, Svadhyaya e Ishvara Pranidhana. Tá? Técnicas e procedimentos para chegar ao fim. Mas como nós vivemos numa sociedade em que o yoga está a ser deturpado, e como nós apenas e só sentimos que o yoga é asana, e que nem tão pouco nós conseguimos entender que Stiram Sukham Asanam, ou Prayatna Shaitilya Ananta Samapativyam, em que nós devemos conquistar meditação através desta postura confortável e estática, se nós não tivermos capacidade e acuidade para conseguir entender que estes princípios materiais apenas apontam para uma experiência interna, nós não vamos conseguir ser praticantes de Vedanta.